A Alemanha tem sido um dos maiores apoiadores da Ucrânia ao longo da guerra do país com a Rússia até agora, fornecendo bilhões de euros em ajuda civil e militar. Mas Berlim acabou de levar seu apoio a um novo patamar, oferecendo a Kiev algo que ela queria há muito tempo: fazer parte da União Europeia. Isso pode mudar tudo, ampliando muito o poder e a influência da Ucrânia, enquanto deixa a Rússia e Vladimir Putin totalmente sem poder. É um apoio inédito, formalizado por escrito pelo chanceler alemão Friedrich Merz, que enviou carta recente aos líderes da UE, Ursula von der Leyen e Antônio Costa. A carta foi enviada a agências de notícias na quinta-feira, 21 de maio, e rapidamente divulgada mundialmente. Merz reconheceu que a Ucrânia dificilmente se tornará membro pleno da União Europeia em breve. É claro que não concluiremos o processo de adesão em breve, devido às muitas barreiras e complexidades políticas das ratificações. Isso não agrada ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que pressiona pela entrada do país na União Europeia desde o início da guerra com a Rússia. De fato, foi apenas alguns dias após o início da invasão que a Ucrânia solicitou oficialmente a entrada na União, com Volodymyr Zelensky sugerindo que algum tipo de novo procedimento especial fosse criado para acelerar o processo normal de adesão. Líderes europeus mostraram disposição em atender ao pedido, com vários países apoiando uma adesão acelerada que daria à Ucrânia privilégios da União Europeia rapidamente. Mesmo assim, porém, as principais autoridades pediram calma e alertaram que esse tipo de coisa simplesmente não pode acontecer da noite para o dia. Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, apoiou a entrada da Ucrânia na União Europeia, mas alertou que levará tempo. Nos meses seguintes, a Ucrânia foi solicitada a fornecer informações, e no fim de junho de 2022, o Conselho Europeu concedeu ao país o status de candidato à adesão, junto com Albânia, Moldávia, Sérvia e Turquia. Mas se a Ucrânia esperava uma resolução igualmente rápida para o processo de adesão mais amplo, ficaria profundamente desapontada. Só em dezembro de 2023, o Conselho Europeu decidiu oficialmente abrir negociações de adesão com Kiev, e o país teve que esperar mais 6 meses para que essas negociações realmente começassem. Ainda assim, com o passar do tempo, parecia que a Ucrânia estava se aproximando cada vez mais da tão desejada adesão à União Europeia, seguindo os passos de outras ex-repúblicas soviéticas, como Estônia, Letônia e Lituânia, que também ingressaram na União Europeia. Em junho de 2025, a Hungria, liderada por Viktor Orbán, conhecido aliado de Putin na União Europeia, bloqueou o início das negociações de adesão da Ucrânia. Embora Orbán tenha sido deposto, há sinais de que a adesão plena ainda está longe. O próprio Merz, por exemplo, disse em julho do ano passado que isso poderia levar vários anos, enquanto von der Leyen afirmou que o país poderia potencialmente entrar na União Europeia até 2030, se conseguisse manter o ritmo das reformas em andamento, que são necessárias para cumprir os rigorosos padrões da União. A Ucrânia não quer esperar tanto, e líderes como Merz buscam alternativas para aproximar o país de seus objetivos. O que nos traz de volta à carta. Após admitir que a adesão plena pode demorar, Merz escreveu: "Imagino uma solução política que aproxime substancialmente a Ucrânia da União Europeia e de suas instituições centrais de imediato." Ele detalhou seu plano de conceder à Ucrânia o status de membro associado da União Europeia como arranjo provisório, antes da adesão plena. Vale destacar que a UE não possui, atualmente, a categoria de membro associado em suas regras ou regulamentos. Merz sugere na prática que a União crie uma nova categoria de membros só para a Ucrânia, que teoricamente poderia ser usada para outros países no futuro. O chanceler detalhou o que acredita que esse novo status deve incluir. Mais especificamente, ele disse que um membro associado deveria poder desfrutar de direitos e proteções adicionais em comparação a um candidato comum à adesão, ao mesmo tempo em que teria obrigações extras a cumprir para realmente conquistar esses direitos e proteções. Merz sugeriu que, como membro associado, a Ucrânia poderia participar das reuniões da União Europeia sem direito a voto. Isso é importante, pois são nesses locais que os governos da União Europeia se reúnem para grandes decisões. Lá, coordenam sanções contra a Rússia e debatem como ajudar a Ucrânia militar ou humanitariamente. Lá eles debatem e decidem questões importantes que afetam a Ucrânia, como políticas energéticas, financiamento para a reconstrução e estratégias diplomáticas. Se a Ucrânia participasse dessas reuniões, as autoridades de Kiev poderiam influenciar diretamente as discussões, sem depender apenas de aliados para representá-los. Eles também poderiam acessar mais rapidamente informações sobre o funcionamento da União Europeia
e as principais decisões políticas em debate, além de poder fazer lobby com ministros e líderes em tempo real. Isso poderia dar à Ucrânia mais influência para decidir questões importantes, como sanções à Rússia e planos de aquisição de armas. Vamos supor, por exemplo, que a União Europeia estivesse debatendo algo como a melhor forma de confiscar ou congelar ativos russos. Autoridades ucranianas poderiam explicar diretamente o impacto dessa medida no campo de batalha nas discussões em andamento, em vez de depender de canais diplomáticos alternativos, geralmente mais lentos e menos eficazes. Seria uma grande mudança em relação a como as coisas funcionam atualmente, já que apesar de ter muitos amigos na Europa, a Ucrânia ainda está, na prática, fora da sala quando as grandes decisões realmente são tomadas. O plano de Minsk daria a Kiev um assento à mesa, trazendo benefícios além do curto prazo. Novos membros da União Europeia precisam passar um tempo participando e aprendendo como funciona Bruxelas. Conseguir entrar agora ajudaria as autoridades ucranianas a se familiarizarem mais com as práticas e políticas de tomada de decisão da União Europeia, facilitando a transição, caso e quando a adesão plena realmente acontecer. Minsk sugeriu que a Ucrânia poderia se beneficiar de uma integração gradual ao orçamento da União Europeia. Analistas creem que isso pode permitir acesso a programas e mecanismos financeiros da União Europeia, trazendo grandes benefícios. A guerra é cara e a Ucrânia precisou gastar somas enormes para defender seu território, repelir ataques constantes da Rússia e criar novas armas e defesas ao longo do conflito. O país também enfrenta custos enormes devido à destruição de cidades, vilarejos e infraestrutura ao longo dos anos, com algumas regiões em grave colapso econômico. Um acesso mais profundo ao orçamento da União Europeia pode ajudar a Ucrânia a obter recursos para reconstrução, novas infraestruturas, apoio industrial e transporte. A Ucrânia já recebe ajuda financeira generosa dos aliados europeus, mas costuma depender de empréstimos e pacotes especiais, em vez de apoio direto e integrado pelo orçamento europeu. Isso pode beneficiar muito a economia fragilizada do país a longo prazo. Já vimos os efeitos incríveis que o orçamento da União Europeia pode ter em outras nações, já que o apoio financeiro europeu transformou literalmente as economias da Polônia, Romênia e dos Estados Bálticos, para citar apenas alguns exemplos importantes. Ele tem sido usado para construir estradas, ferrovias, portos e aprimorar infraestrutura digital, educação, pesquisa e defesa. Para a Ucrânia, esse nível de acesso financeiro poderia ajudar na reconstrução das regiões devastadas pela guerra, além de melhorar ou modernizar algumas das indústrias do país que foram um pouco negligenciadas ou deixadas para trás durante o conflito. Integrar-se mais às cadeias de suprimentos europeias, diminuindo a dependência de sistemas antigos da era soviética. Isso é positivo para o crescimento econômico do país e as perspectivas do PIB, mas é só o início. O plano de Minsk traz um benefício ainda maior, que pode impactar muito as chances da Ucrânia vencer a guerra. Antes de prosseguir, é por isso que fazemos o The Military Show, explicar como o poder realmente funciona. Se é novo, inscreva-se para não perder as novidades. O chanceler alemão defende que, se a Ucrânia se tornar membro associado, deve poder invocar o artigo 42.7 dos Tratados da União Europeia sobre assistência e defesa mútua. O artigo 42.7 é praticamente o equivalente da União Europeia ao artigo 5 da OTAN, que determina que, se um Estado-membro for atacado, os demais devem ajudá-lo. Ele afirma claramente: se um Estado-membro for vítima de agressão armada em seu território, os outros Estados-membros terão para com ele a obrigação de prestar ajuda e assistência por todos os meios ao seu alcance. Quando um Estado-membro aciona este artigo, não é preciso discussão formal, decisão ou votação unânime no Conselho Europeu. Todos devem automaticamente se unir para apoiar a nação sitiada. Nos termos de Minsk, isso fornecerá uma garantia substancial de segurança para a Ucrânia daqui para frente, com benefícios tanto imediatos quanto de longo prazo. Isso mostraria claramente a Moscou que está em guerra com toda a Europa, não só com a Ucrânia. Isso já acontece há tempos, pois países da União Europeia e outros, como o Reino Unido, apoiam Kiev desde o início do conflito. Isso levaria as coisas a outro nível, pois as nações da União Europeia não apenas ajudariam a Ucrânia voluntariamente, mas seriam obrigadas a isso. Isso não quer dizer que tropas da União Europeia entrariam na guerra de imediato. É improvável vermos tropas britânicas, alemãs ou francesas no terreno, nas zonas de combate da linha de frente, pois o artigo diz que cada país decide o tipo de assistência que dará.
Países neutros, como a Irlanda, poderiam oferecer apoio não militar, enquanto outros ajudariam com inteligência, logística e apoio econômico. Assim, países com grandes orçamentos militares e indústrias de defesa, como França e Alemanha, poderiam oferecer tanques, veículos de combate de infantaria, defesas aéreas e munições. Novamente, isso já está acontecendo, mas o plano de MES poderia aprimorar isso de forma bastante significativa. Enquanto isso, a Rússia teria que se preocupar com o que essa decisão implica, já que qualquer agressão contínua na Ucrânia poderia ser tratada de forma semelhante a uma invasão da própria União Europeia, desencadeando o tipo de resposta com a qual a máquina de guerra do Kremlin pode ter dificuldades para lidar. Esse tipo de proteção pode ser inestimável para a Ucrânia a longo prazo. Zelensky já enfatizou em dezenas de ocasiões a importância de garantias de segurança. Ele costuma dizer que nenhum acordo de paz será aceito, a menos que a Ucrânia tenha algum tipo de garantia clara de que essa guerra não se repetirá e que Putin não terá permissão para simplesmente passar alguns anos reconstruindo suas forças armadas antes de inventar outra desculpa para invadir tudo de novo. O presidente ucraniano pode ter esperado que garantias de segurança viessem como adesão à OTAN. Porém, as chances do país entrar na aliança diminuem, já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeita repetidamente a entrada da Ucrânia na OTAN. Pode-se dizer que a segunda melhor opção seria a Ucrânia se tornar parte da União Europeia, o que parece uma perspectiva muito mais realista. Se o plano de MES se concretizar, o ex-Estado soviético pode ser tratado como membro de fato antes do previsto. Isso daria a Zelensky as garantias de que ele precisa para avançar com confiança, ao mesmo tempo em que deixaria claro para Putin que qualquer agressão adicional não será tolerada. Isso poderia colocar a Ucrânia em uma posição mais forte se e quando a próxima rodada de negociações de paz acontecer, o que pode ajudar Kiev a negociar um acordo mais alinhado com suas aspirações, que incluem não apenas o fim dos combates, mas também a recuperação de todos os territórios ocupados. No futuro, essas garantias de segurança também podem beneficiar muito a economia ucraniana. Mesmo com a indústria de defesa da Ucrânia mais forte, investidores seguem cautelosos em investir na economia do país. Mesmo com o fim da guerra, o medo de uma nova invasão que mergulhasse o país no caos outra vez persistiria. Se a Ucrânia contar com uma estrutura de segurança apoiada pela União Europeia e os Estados-membros se comprometerem a apoiá-la e protegê-la, isso tranquilizaria investidores. Assim, mais empresas estrangeiras investiriam na Ucrânia, levando à criação de mais fábricas e negócios. Isso significa mais empregos e maior crescimento do PIB, além de ainda mais incentivo para que os inúmeros refugiados que foram forçados a fugir da Ucrânia voltem para casa quando a guerra acabar e comecem o próximo capítulo de suas vidas. Isso já foi visto antes. Após ingressarem na União Europeia, Polônia e Estados Bálticos ficaram mais prósperos e atraíram mais investidores globais. Além dos benefícios citados, MES sugeriu que a Ucrânia pode ganhar papel de relator assistente no Tribunal de Justiça da União Europeia. Ou seja, o país teria função judicial de baixo nível na estrutura judiciária europeia. Isso não traria benefícios imediatos aos soldados na linha de frente, mas é importante para a Ucrânia se integrar ao sistema jurídico europeu e se familiarizar com os padrões judiciais da União Europeia. A longo prazo, isso poderia ajudar o país a avançar com sua ambição de se tornar membro pleno da União Europeia. Porque, para se tornar membro da União, os Estados candidatos precisam ser capazes de cumprir um conjunto rigoroso de regras e padrões. A Ucrânia já enfrentou no passado problemas relacionados à corrupção, à influência de oligarcas nos mais altos níveis de poder e questões de reforma jurídica. Com laços mais próximos ao sistema europeu, poderia alinhar seus tribunais aos padrões da União Europeia com mais facilidade. Isso é importante, pois a Ucrânia deseja integrar plenamente a União Europeia, mas as evidências indicam que isso ainda levará anos. Ela tem se esforçado para atender aos padrões do Estado de Direito exigidos para aderir à União Europeia, mas ainda falha em algumas áreas. O acordo de MES dará à Ucrânia as garantias de que precisa muito mais rapidamente, ao mesmo tempo em que facilita o processo mais amplo de adesão. Seria uma vitória tanto a curto quanto a longo prazo para a Ucrânia e um golpe devastador para a Rússia. Ao mesmo tempo, há duas ressalvas importantes. MES disse que o status de membro associado deveria ter um mecanismo de reversão, permitindo cancelar o status do país caso Kiev regredisse na adesão ou descumprisse valores que MES considera fundamentais da União Europeia. Em outras palavras, o país precisaria continuar no mesmo caminho que vem seguindo até agora, demonstrando um compromisso claro em atender aos padrões da União Europeia e fazendo o possível para cumprir todas as regras e regulamentos necessários. Caso contrário, seria expulso,
mas felizmente não há sinal disso acontecer. Apesar de ainda ser um pouco falha em algumas áreas e estar em guerra, o que dificulta tudo, o país mostrou, segundo a Comissão Europeia, uma impressionante capacidade de implementar reformas. Melhorou o sistema judiciário e a economia de mercado, combateu corrupção e lavagem de dinheiro e ampliou direitos das minorias nacionais. Tudo isso é essencial para o plano de associação de curto prazo e para as ambições de adesão plena de longo prazo do país. A única outra ressalva com essa proposta é que ela pode ser vista como uma forma de a União Europeia potencialmente adiar ou até mesmo desistir de conceder à Ucrânia a adesão plena no futuro, já que poderia argumentar que o status de membro associado é suficiente para as necessidades do país. No entanto, Merz e outras autoridades da União Europeia têm enfatizado repetidamente que os planos para tornar a Ucrânia um membro da União Europeia continuam firmes. Em outras palavras, o plano de Merz não pretende substituir ou suplantar o processo de adesão plena. É simplesmente uma solução temporária, uma forma de garantir à Ucrânia o apoio e os direitos adicionais de que precisa para fortalecer sua posição na guerra. Como Merz escreve, minha proposta reflete a situação específica da Ucrânia, um país em guerra. Isso ajudará a facilitar as negociações de paz em andamento, como parte de uma solução de paz negociada. Ele destaca que isso é vital para a segurança da Ucrânia e da Europa, e sugere que o status de membro associado pode ocorrer em breve. Disse que vai discutir a ideia com líderes europeus nos próximos dias e busca um acordo em breve, criando uma força-tarefa para definir detalhes. Merz chegou a dizer que os países dos Balcãs, assim como a Moldávia, também deveriam receber apoio adicional em relação à sua adesão à União, embora ele não sugira que eles também possam se tornar membros associados. No geral, a Alemanha continua liderando não apenas no apoio à Ucrânia, mas também na garantia do futuro do continente europeu. Se o plano do chanceler Merz for aprovado, em breve veremos laços muito mais fortes do que nunca entre a UE e a Ucrânia, com ainda mais apoio em ainda mais formas, e toda uma série de novos problemas para Putin considerar. O pânico do presidente russo bate recordes após dezenas de países prometerem puni-lo por crimes na Ucrânia, detalhados em nosso vídeo. Ou veja este vídeo com notícias da linha de frente sobre o recente avanço das forças ucranianas, que podem estar prestes a recapturar Pokrovsk. Inscreva-se no canal Militar para mais vídeos como este e obrigado por assistir.